Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Nesse capítulo iremos detalhar os circuitos de sincronismo e de acionamento de tiristores. Veremos circuitos simples que permitem conceber formas de onda necessárias para a obtenção correta do ângulo de disparo alfa nos circuitos tiristorizados de potência. Como objetivos principais, temos o seguinte: nós temos que permitir o acionamento do tiristor seja controlado eletronicamente, ou seja, de forma analógica ou de forma digital. Então nós temos aqui o nosso circuito tiristorizado e nós queremos detalhar o que é esse gate control aqui. Vamos tornar claro algumas características relevantes da sincronia com a rede elétrica. Bom, nós podemos obter essa sincronia através de circuito ou algoritmos simples. O circuito de gate control da figura, tá, está incompleto, uma vez que o ângulo alfa depende da localização zero da rede elétrica. Vamos olhar o funcionamento dessa proposta de circuito que produz uma rampa decrescente, ou uma dente de serra sincronizada. Então aqui eu tenho o diagrama esquemático simplificado, tá, dessa minha proposta de circuito que proporciona essa rampa decrescente. Aqui nós temos um transformador, tá, e no secundário desse transformador um retificador de onda completa, tá, com tap central, certo? Então vamos analisar passo a passo o que esse circuito nos proporciona. Bom, o circuito ele irá operar de forma que uma fonte de corrente constante, que é formada aqui por Q4, D3, R9 e R10, tá, estabelecida em série com o capacitor C1 aqui, permite carregá-lo. Tá? Então esse conjunto de transistor Q4, resistor, diodo, Zener e resistência, ele vai formar uma fontezinha de corrente que vai carregar o capacitor C1 aqui. Tá? A tensão D3 ela vai ser fixa. Tá? Aqui nós estamos usando um diodo Zener, um BZX84C 3V0, e vai estabelecer esse valor em 3 volts. Dessa forma, a tensão VZ ela será imposta entre VBE, tá? A soma aqui VBE, mais a tensão VR9 vai ter que ser igual a VZ, como nós vemos aqui nessa primeira equação. Tá? Então, se nós observarmos como é a característica da tensão R9 em função da corrente que circula aqui através do emissor, a gente expande para R9 vezes a corrente de emissor. Então, essa soma VBE mais R9 vezes IE continua sendo igual a VZ. Assim, podemos estabelecer o valor de IE, a corrente que circula aqui através do emissor. Tá? Sabendo que a corrente aqui através da base ela é muito pequena em relação a IE, a corrente aqui através do coletor ela vai se aproximar do meu IE. Então a gente sabe que a corrente IC sendo próxima do IE vai ser igual a VZ menos o meu VBE dividido por R9. Ou seja, só um rearranjo algébrico dessa expressão aqui. O modelo simplificado ao lado permite compreender melhor o funcionamento do circuito. Tá? Então aqui eu substituí aquele conjunto de transistor e resistor, né, por uma fontezinha de corrente simbolizada aqui por I1. Então o que ocorre? Uma vez que eu fixei a corrente aqui no coletor sendo esse valor VZ menos VBE por R9, tá? Essa corrente aqui será fixa. Daí a gente fica mais fácil de analisar o que irá ocorrer no tempo com C4. Tá? Então, a tensão em I1, através do modelo simplificado de Q4, ela irá decair à medida que o capacitor se carrega por meio dessas equações aqui. Então vamos analisar como é que esse processo ocorre. Bom, a tensão total aqui é VCC, tá? E ela é igual a tensão no capacitor mais a tensão na minha fontezinha I1, certo? Então, essa tensão aqui mais essa tensão tem que ser igual a essa constante que eu estou estabelecendo aqui, igual a VCC ou 12 volts, tá? Bom, então como essa fonte de corrente aqui ela permite a circulação de uma corrente constante aqui através desse capacitor, a tensão em VC ela será crescente. A tensão do capacitor ela cresce, então ela obedece essa equação diferencial aqui, tá? C dV C dt igual a IC, onde IC é aproximadamente constante. Logo, quando eu resolvo essa equação diferencial aqui, a tensão do capacitor ao longo do tempo será a minha corrente dividido pela capacitância vezes o tempo, mais a minha condição inicial do capacitor. Certo? Então, se nós supusermos que no tempo em que foi dado o início desse processo de carga do capacitor, que a tensão for zero, ele vai produzir essa rampa crescente aqui na tensão do capacitor. Tá? Bom, então se eu reorganizar os termos da minha tensão VCC, VCI e I1, desculpe, a gente pode ver que I1 vai ser VCC menos a tensão do capacitor, ou VCC menos o meu ICT dividido por VCC menos o meu VC da condição inicial. Tá? Então, se esse valor aqui for zero e o meu tempo inicial for zero, ele começa em VCC e vai decaindo até um certo valor mínimo. Tá? Bacana, né? Bom, esse valor mínimo
a tensão mínima de VI1T, ela será expressa pela condição de saturação do Q4, que é a tensão em VR9 acrescida do meu VCE SAT. Tá? Vamos enxergar isso daqui. Bom, eu quero entender qual é a tensão mínima que pode ocorrer aqui no Q4. Então, se eu observar que essa tensão aqui no capacitor, tá, ela está alterando no tempo, a tensão aqui vai ser, a menor tensão que pode chegar aqui em Q4 vai ser a tensão de saturação, mais a tensão aqui em R9. Bom, só que a tensão aqui em R9 nós podemos obter aqui por meio da tensão VBE, que a gente sabe, ela é aproximadamente constante, e nós podemos operar aqui junto com a tensão do VZ. Então, se nós reorganizarmos esses termos aqui, a gente pode determinar quanto é a tensão estabelecida em VR9. Nada mais é do que VZ menos o meu VBE. Tá? Então, VZ menos VBE, tá? Vai ser a tensão R9, associado com a tensão VCE de saturação. Legal, né? Então, essa daqui será a minha menor tensão que eu posso encontrar aqui nessa minha fonte de corrente, certo? Ou seja, esse patamar aqui inferior. Tá? Bom, Q1, observe que eu introduzi agora esse transistor Q1 em paralelo com o capacitor. Ele será responsável por descarregar C4 de forma rápida e reiniciar o ciclo da rampa, simbolizado aqui por essa tensão subindo rapidamente aqui até VCC, né? A tensão aqui no capacitor caiu a zero devido à presença da saturação do Q1. Tá? E esse reinício do ciclo pode ocorrer a cada 0 volt da rede elétrica. Tá? Então, se o 0 volt ocorrer aqui na rede elétrica, eu posso vir rapidamente descarregar o capacitor e reiniciar esse ciclo. Bacana, né, pessoal? Bom, então, visualizando como esse circuito gerador de rampa aqui funciona, a gente pode agora começar a enxergar melhor as formas de onda que estão presentes no meu circuito completo. Né? Então, aqui eu tenho todas essas principais formas de onda, é claro que não estão com valores, mas aí a gente pode inferir alguns valores aqui. Tá? Então, logo após o secundário do transformador, nós temos a minha forma de onda senoidal, tá? Com a redução devida à relação de transformação, respectivamente, do transformador. Tá? Bom, observe que na saída do meu retificador de onda completa com TAP, eu não tenho a presença do capacitor de filtro, né? Aqui, ó, ele sai exatamente a minha senoide em módulo. Então, essa senoide, essa tensão senoidal, ela é transferida aqui para o meu divisorzinho resistivo, associado aqui a Q2, visando reduzir aqui a corrente de base, tá? Para evitar a destruição do Q2, tá bom? Bom, existe uma relação R1, R3 e R6, tá? Aqui eu estou usando 500 ohms, 1K e 1K, de tal forma que Q2 seja saturado. Assim que a tensão aqui neste nó, tá? Assim que a tensão aqui na entrada do meu circuito, certo? Dessa minha parte R1, R3, Q2, tá? Ela fique logo acima de 0,7. Ficou logo acima de 0,7, Q2 rapidamente satura. Ficou logo abaixo de 0,7, Q2 rapidamente entra em corte. Então enxerguem essas propriedades. Tá? Próximo aqui do 0 volt, Q2 entra em corte. Tá? Ficou acima de 0,7, Q2 tende à saturação. Certo? Bom, à frente, aqui ao coletor do Q2, está conectado R6 e Q3. Tá? O que é que esse conjunto aqui irá fazer? Bom, quando o Q2 está saturado, a tensão coletor-emissor ela vai praticamente a zero. Tá? Você praticamente desvia toda a circulação de corrente aqui, de coletor para emissor, que viria através de R6. Quando o Q2 está em corte, essa corrente que circularia aqui entre coletor e emissor e essa diferença de potencial aqui, coletor-emissor, ela passa agora a circular e polarizar o meu diodo de emissor aqui presente em Q3, tá? Forçando com que Q3 passe agora aí para uma região. Tá? Pode ser ativo ou pode ser de saturação. Tá bom? Então, vamos lá, recapitular. Quando o Q2 está em corte, tá? Aqui nessa parte inferior de tensão aqui da tensão VBE, R6 permite a circulação de corrente aqui para a base de Q3, e a combinação R6, R4, R7 pode levar Q3 à saturação. Tá? Então aqui nós temos basicamente um conjunto de portas inversoras. Certo? Se você olhar esse circuitinho, basicamente é um conjunto de portas inversoras. E olha o que é que acontece. Quando Q3 satura, ó, Q3 satura, ele vai permitir a circulação de corrente aqui, ó, através de R4, do diodo de emissor presente aqui em Q1. Tá? Então a ideia por trás desse circuito é que eu leve a saturação de Q1 por meio de Q3 e Q2, que basicamente formam um amplificadorzinho de corrente. Tá? E garante que assim que eu tenha um valor próximo aqui do zero, tá, eu leve Q1 à saturação. Levei Q1 à saturação, eu descarrego rapidamente C1. Quando o Q2 está em corte, né, ó, quando o Q2 aqui está em corte, eu levo Q1 à saturação. Quando o Q2 está saturado, tá, aqui eu vou desviar
corrente de R6, vou eliminar, vou reduzir a quase nada a corrente aqui de base em Q3, né? Q3 entra em corte e R7 irá garantir que eu tenho tensão VBE aqui, ó. Tensão VBE é praticamente zero, certo? Eu não polarizo esse diodo de emissor de Q1. Então a ideia por trás desse circuito é essa, tá? E para demonstrar o funcionamento dele, eu tenho algumas simulações, tanto no P-Sim quanto no Orcad PSpice, e mais à frente iremos ver para melhor compreender o funcionamento dele. Tá bom, pessoal? Avançando aqui. Bom, a escolha do capacitor C1 e do resistor R9 irá depender do nível mínimo de tensão adotado e da frequência da rede elétrica. Nesse exemplo, consideramos a rede elétrica 60 Hz, e como eu tenho um retificador de onda completa associado a esse, vai produzir os zeros, minha tensão zero, a cada 8,33 milissegundos. Então eu posso tentar inferir qual é o valor de capacitância, tá? Por meio do uso dessas equações aqui. Vamos nesse exemplo aqui, tá? Entender o que está aqui. Bom, adotei meu Zener sendo 3 volts, sei que a minha tensão VB é 0,7 e eu adotei um R9 sendo 2 kΩ. Isso vai me proporcionar uma corrente lá no coletor de aproximadamente 1,15 mA. Tá? Bom, a menor tensão em VI1 vai ser VZ menos VBE mais VCE-SAT. Está aqui os números para cada um deles aqui de forma bem aproximada, ou seja, vai dar 2,7 volts. Tá? E aí eu posso selecionar o meu capacitor aqui para levar uma condição de descarga, ou seja, uma tensão mínima, nesse meu tempo. Tá? 2 dividido por 60 Hz. Certo? Que exatamente isso aqui é meu 8,33 milissegundos, baseado nessa corrente. Então eu posso vir modificar essa resistência, alterar aqui o meu valor de corrente, vai alterar esse parâmetro aqui, e aí eu posso alterar esse meu valor de capacitância a fim de dar um valor I1 mínimo. Nesse exemplo eu optei por deixar esse valor mínimo aqui abaixo do meu valor de 2,7 volts. Ficar próximo, tá? De tal forma que eu garanta realmente que ele vá formar uma rampa o mais linear possível, ok? Bom, mas se eu quiser deixar esse valor aqui com 3 volts, posso? Pode, não tem problema nenhum. Tá? A tensão aqui ela começaria em 12 e iria decaindo até esse valor aqui. Tá? Então aqui você pode estabelecer um valor que fique dentro dessa sua região de trabalho. Ok? Bom, aqui eu tenho o resultado da simulação, eu vou já mostrar aqui no P-Sim, tá? Para esses meus valores que foram previamente obtidos. Tá? Então aqui primeiro eu tenho a primeira forma de onda da saída do transformador logo após o meu retificador de onda completa com tapa central. Tá? E veja aqui que nas proximidades do 0 volt, né, essa aqui é a tensão subindo, certo? Aqui na base de Q3. Essa aqui é a tensão na base de Q3, ó, certo? Então ela tem que subir quando chega aqui no meu 0 volt aqui, né? Ó. Chegou aqui no 0, a tensão vem e sobe rapidamente, certo? Bom, a triangular que vai aparecer, né, ó, a rampazinha decrescente, ela está sincronizada, está chegando aqui no seu ápice, né, exatamente aqui nas proximidades do zero da rede elétrica, certo? Essa será aqui utilizada com um circuito comparador de tensão, a fim de obter exatamente o meu ângulo alfa de disparo, ou meu pulso de disparo. Tá? Veja que chegou aqui exatamente próximo do nosso valor calculado, de 2,76 volts, a gente tinha calculado 2,7, beleza? É interessante que a tensão máxima seja um pouco menor que a tensão de alimentação. Tá? Bom, aqui está chegando aos meus 12 volts, mas para os circuitos práticos é interessante que esse valor aqui ele seja um pouquinho abaixo da minha tensão de alimentação. Tá? Eu deixo isso daí como exercício, mais à frente vocês vão ver. Tá? E é interessante vocês pensarem o porquê que é importante que essa tensão ela não fique aqui nesse patamar igual a VCC, ela fique um pouquinho abaixo. Tá bom? Bom, aqui é o caso monofásico. E ele pode ser muito bem replicado para cada uma das fases do sistema trifásico, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho na minha simulação, tá? Tá aqui ela aberta aqui no P-Sim, beleza? Aqui eu tenho 220 volts, uma saída 9 volts aqui, tá? Um transformador similar ao que a gente tinha. Aqui é a minha parte de circuito de sincronia, certo? Ela vem para o mesmo circuitinho que a gente estava lidando anteriormente, certo? Aqui eu estou usando um Zener um pouquinho diferente, 3,6 volts, mas o capacitor aqui é o mesmo, de 1 microfarad. Tá? E o circuito aqui é todo utilizando os transistores NPN de 3 modos, tá? Lineares. Tá bom? Ganho beta aproximadamente 500 de todos esses envolvidos. Tá bom? Veja aqui que eu fiz uma alteração para aproveitar um único transformador de sincronia para ele também ser fonte de alimentação para o circuito. Eu introduzi aqui um outro retificador, certo? Um outro retificador
de onda completa com TAP, e agora introduzi um capacitor de 1000 microfarads que irá proporcionar os 12 volts para a alimentação do meu circuito. Tá? Bom, na saída aqui da minha rampa triangular é transferida aqui para o meu circuito comparador, tá? E aqui o meu circuitozinho com resistor e um capacitorzinho para exatamente proporcionar a minha tensão a ser comparada. Vamos ver exatamente isso aqui no meu osciloscópio. Tá? Vamos executar aqui a simulação. Tá aí, ó. Certo? Então aqui tem 5, aqui está a escala de 5, né? 5, 10, 15. Então a minha tensão aqui está chegando perto aí dos seus 12 volts, tá bom? E aí eu posso vir alterar aqui com o meu potenciômetro, né? Aqui a posição do potenciômetro, o meu valor do meu alfa, aí, ó, a ser comparado, certo? Então aqui tem um valor, aqui tem outro valor, certo? Lembrando que o meu zero está aqui, então o meu ângulo de atraso seria entre o zero e este ponto aqui de comparação. Isso daqui é o meu alfa, né? Então tá aí, eu tendo condições de variar com um simples potenciômetro esse meu ângulo alfa. Tá? Vamos dar uma olhada aqui na saída do comparador. Tá? Bom, tá aqui ele. Então vamos fazer novamente essa variação. Estou reduzindo meu ângulo alfa, está se aproximando mais do zero, né? E estou aumentando meu ângulo alfa. Tá? Observa que esse circuito está passando aqui por uma porta AND e pelos circuitos de acionamento de 2 tiristores. Tá? Aqui basicamente são os blocos de liga e desliga das chaves ideais do P5. Tá? Eles aqui são transferidos para esse meu outro retificadorzinho aqui. Ó, tá? Aqui eu tenho um retificadorzinho, aqui uma carga, uma fontezinha de corrente, tá? Só para emular o nosso efeito do meu circuito tiristorizado. Tá bom? Então vamos ver aqui novamente. E aqui o que está acontecendo, né? Estou aumentando meu ângulo alfa, estou diminuindo meu ângulo alfa, a tensão de saída respectivamente. A média, né, aumenta ou diminui. Né? Bacana, né, pessoal? Essa simulaçãozinha ajuda a enxergar muita coisa. Tá? Então eu deixo aí para o aluno pegar essas ideias aqui, replicar e tentar obter esses mesmos resultados. Tá bom? Bom, vamos chegar agora nesse lado de cá para enxergar um circuito ainda mais prático, certo? Do ponto de vista de construção real, tá bom? Vamos lá. Bom, o circuito, a gente viu que essa saída aqui é a rampa triangular decrescente, né, sendo transferida aqui para o meu circuito comparador. Bem aqui entraria minha tensãozinha alfa, vindo de, por exemplo, um potenciômetro, tá? E aqui vai ser transferido exatamente para o meu circuito da minha porta lógica AND, tá? Que, como vocês viram lá na simulação do PC. Bom, então a minha triangular ela vai ser comparada com essa minha tensão alfa, que eu estou introduzindo aqui no pino 3, do LM393. Tá? Essa comparação, esse pulso aqui, ligado ou desligado, tá, vai ser transferido para o meu Q5. Certo? Esse par Q5 e Q6 vão formar uma porta I, uma AND, só transistorizada e com resistores. Não faz sentido o cara colocar uma porta 74HC, dessa família 74HC, só para acionar um único transformador. Tá bom? Bom, Q6 vai receber uma pulsação de 40% de razão cíclica com frequência de 1 kHz proveniente de um oscilador 555. Esse acionamento é então transferido para o transformador de pulso L1, L2 e L6. Tá? Então, aqui teve alto, ele vai permitir com que a minha condição aqui de disparo feche essas duas chaves, magnetizando, né, aplicando tensão aqui no primário de L1 e permitindo a transferência de corrente da minha fonte de alimentação aqui para fazer o acionamento dos meus tiristores. Tá? O objetivo dessa modulação que nós introduzimos aqui em Q6, tá, é permitir o isolamento do circuito de controle do lado dos tiristores. Tá? Imagine que esse conjunto aqui está todo do lado da rede elétrica. Tá? Então pode ser que em algumas situações eu precise fazer acionamentos isolados de cada um desses tiristores. Tá? Essa modulação permite que eu transfira esses pulsos por meio de um transformador de pulso, tá? E ela também vai evitar que ocorra saturação desse transformador. Porque vamos imaginar o seguinte, vamos supor que eu não tenha esse Q6 aqui, esse emissor seja conectado diretamente aqui ao referencial. Na hora que esse meu alfa, que eu estou injetando aqui no meu circuito de comparação, ele é zero, esse pulso aqui é praticamente contínuo, e você não pode aplicar tensão contínua aqui no bobinado, vai ocorrer uma queima
aqui, tá? O transformador vai saturar, esse bobinado aqui vai saturar e vai ocorrer uma queima aqui de Q5, vai causar basicamente um curto-circuito. Uma sugestão que eu coloco aqui para os transformadores de pulso, tá? Podem ser esses de áudio, uma vez que eles apresentam uma boa largura de banda, trabalham geralmente com 600 ohms de impedância, tá? E encontramos eles facilmente na internet, tá? Detalhe, nós temos que garantir a isolação com tensão superior a 1 kV para esses transformadores. Então fica só uma sugestão. O ideal é que quando você for fazer um projeto real disso daqui, você faça a verificação e a validação desses magnéticos, tá bom? Outro ponto importante é que o circuito real, ele tem que ter esses diodos Zener aqui, ó, esse DZ e esse diodo D aqui, tá? Esse DX, para garantir a correta desmagnetização do transformador de pulso e evitar a saturação, evitar a destruição de Q5 e de Q6 durante a abertura desses dois, uma vez que você terá aqui energia armazenada, tá? E você tem que desmagnetizar esse transformador de alguma forma, você tem que dar um caminho para essa corrente aqui na magnetizante, né, na indutância magnetizante equivalente dele, tá, ser transferida, ser dissipada, ser removida do circuito magnético. Legal, né? Bom, aqui a nossa simulação, onde a gente tem os comandos dos tiristores através do transformadorzinho de pulso. Tá? Então veja aqui, ó, que ela é toda pulsada aqui em 1 kHz. Tá? Aqui já é com o meu circuitozinho de proteção, certo? Então aqui você vê exatamente esse pulso de 1 kHz advindo do 555 ou do oscilador que você achar mais adequado. Tá? Aqui tem exatamente o meu ângulozinho alfa que foi determinado lá pelo potenciômetro, certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui no meu PSpice, um arcadezinho PSpice. E aqui eu tenho a simulação completa de uma estrutura trifásica. Tá? Aqui 3 pulsos associados a uma carga positiva, 3 pulsos, uma carga negativa, de polaridade negativa. Aqui meu pulso de 555, certo? 12 volts, com a frequência estabelecida. Minha tensão de alfa eu estabeleço através dessa fonte. E aqui o meu circuitão bonitão de acionamento com rampa triangular, né? Rampa negativa ou rampa decrescente, tá? Então tá aí os mesmos parâmetros, são basicamente os mesmos valores. Esse conjunto para minha fase R, esse conjunto para minha fase S. Observe que cada uma está sincronizada com sua respectiva fase, fase R, fase S e fase T, tá? Todos eles recebem o mesmo V alfa. Aqui, ó, V alfa, V alfa, V alfa e V alfa, tá? Então vamos executar aqui a simulação e vamos ver a característica que nós temos, tá bom? Bom, apertei play aqui, tá? Apareceu aquela mensagem, tá aqui executando a minha simulação, certo? Então tá rodando, uma simulação um pouco mais sofisticada, tá? Vamos ver se a gente já tem algum resultado, tá? Tá aí. Então está aqui a rampa, né? A minha tensão de sincronia, certo? E aqui o meu pulso sendo produzido. Tá? E aqui o meu atraso, aqui alfa, certo? Então ele está rodando, está executando aí, é uma simulação relativamente pesada. Vamos dar uma olhada em algumas tensões que nos interessam, certo? Principalmente na carga. Então me interessa muito essa tensão aqui, ó. Vou tirar essa tensão menor. Vou só incrementar aqui a pena, respectivamente. Pronto. Então observa que aqui é o caso trifásico, tá? Aqui eu estou só vendo a tensão com relação ao meu neutro, certo? Dessa tensão da parcela positiva. Vamos ver a tensão da parcela negativa. Ok. Bom, tá aí a parcela positiva, tá aqui a parcela negativa, né? Propriedades. Incrementar aqui a pena, beleza. E aí a minha tensão resultante na carga, né? No caso, se nós considerarmos o retificador de 6 pulsos, seria a diferença de potencial desta tensão menos essa, tá? Então vamos fazer aqui, vou copiar essa equação, menos essa. Então tá aí os meus 6 pulsos controlados. Bacana, né, pessoal? Então aqui a simulação ela terminou, tá? A gente tem exatamente o meu controle de acionamento, que está mais próximo possível da realidade que a gente pode conceber. Esse circuitãozão aqui, certo? Show, né? Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo.
certo? Bom, eu não posso deixar de falar do famoso TCA 785, é um circuito clássico, tá? E ele é um CIzinho que vai incorporar diversas funcionalidades que foram descritas de forma separada anteriormente, tá? É um CI considerado caro, eu particularmente acho muito caro um CI como esse. Se comparado com essa solução que eu acabei de lhes apresentar, toda transistorizada, que a gente tem aqui, certo? Bom, aqui a gente tem a estrutura interna do TCA, certo? E as ideias que eu apresentei há pouco são muito similares às que estão aqui, certo? Exceto que aqui existe uma lógica, tem registrador de sincronia, tem circuito de proteção, tem uma série de outras coisas, mas a ideia principal está no que eu coloquei, tá bom? Bom, vamos descrever um pouco aqui dos pinos, as saídas que nós temos aqui disponíveis, tá? As principais. Exemplo aqui, por exemplo, C10, pino 10, vai ser o meu capacitor, né, que vai ser ligado a uma fonte de corrente interna, ou seja, a mesma ideia que nós colocamos no circuito transistorizado. Aqui é produzido o sinal de dente de serra. V11, esse meu rapazinho aqui, né, ó, é a tensão de controle do ângulo e é comparada com a dente de serra. De novo, está aqui o meu comparadorzinho, similar ao que a gente colocou. R9 é o resistor que irá ajustar a corrente de carga que sai pelo pino 10. Né? De novo, nós temos agora lá um Zener para proporcionar esse ajuste de corrente e um resistor também. Bom, as minhas saídas Q1, aqui no pino 14, né, Q1 no 14 e Q1 barrado no pino 4, são as saídas de disparo para o semiciclo negativo da rede e seu complementar. Já Q2 e Q2 barrado são as saídas de disparo para o semiciclo positivo da rede e seu complemento. Q3U e Q3E, né, o Q3U vai ser uma onda quadrada sincronizada com o ângulo de disparo alfa para o sincronismo de circuitos externos. Tá? E QZ é um sinal correspondente à operação não ou entre Q1 e Q2. Então você tem essa lógicazinha disponível para o seu saindo aqui do seu TCA 785. Tá? A lógica de operação ela é similar, demonstrada de forma discreta, porém nesse caso eles usam rampa positiva. Tá? Veja que interessante, né? Ele não produz o trem de pulsos em alta frequência, como eu coloquei lá através da associação com o 555. Tá? Então aqui você tem as principais formas de onda, tá? As rampas que ele produz aqui, e veja que ele produz rampa também, né, ó, no semiciclo negativo. Tá bom? Aqui os sinais para Q2, Q1, Q2, Q1, né? Aqui associados, né? Associando o pino 12 para o referencial ou associando o pino 13 para o referencial, certo? Pino 12 e pino 13, tá? Que vão fazer uma modificação na lógica interna aqui da saída do 785, certo? Aqui QU e aqui QZ. Bom, aqui nós temos o exemplo de uma aplicação típica para triacs com corrente de disparo até 50 mA. Então isso aqui você tira direto do TCA, do datasheet do TCA 785, tá? E ele já dá uma aplicaçãozinha aqui para um triaczinho, tá? E aqui a alimentação direto 220 volts, tá? Ele já proporciona aqui circuito de alimentação, né? Aqui vai ser o meu circuito de ajuste de ângulo, né? Para ajustar o meu ângulo que eu preciso fazer o acionamento do controle da carga, certo? Resistor de sincronia, o circuito de proteção aqui para o circuito de sincronia e o circuito de disparo correspondentemente. Outro exemplo que nós temos também lá do datasheet, certo? É uma aplicação para 2 tiristores para maior potência. Veja que é utilizado também a mesma ideia de transformador de pulso, né? Ó, mesma ideia que eu apresentei há pouco, o circuito de proteção, tá? Com os diodos, tá? E a ideia é similar, certo? Fazendo aqui tudo integrado, capacitor, resistor, diodo de proteção, sincronia e tudo mais. Aqui ele coloca como proposta uma carga até 15 kW, para você ver aqui o nível de potência que nós podemos ter com um circuito relativamente simples. Bacana, né? Bom, como exercício, eu proponho aqui que você possa tentar converter a simulação que eu estou apresentando, tá? Para um ambiente ORCAD PSpice, ou PSIM, ou mesmo EasyESDA ou CircuitLab. Tá? Tentar ver essas formas de onda, esse equacionamento e fazer funcionar nesses ambientes. Certo? Bom, eu sugiro aplicar também como exercício diferentes cargas no circuito tiristorizado, tá? A versão de meia onda controlada em fase. Tá? Pode ser uma carga resistiva, pode ser um resistível indutivo, por exemplo, 2 kW de carga resistiva em 220 km e ver esses mesmos resultados que eu lhes apresentei. Tá? Aqui, descrever o problema de manter o circuito gerador com rampa decrescente alimentado em VCC, tá? E surgir uma alteração nesse circuito. O que é isso? O que é esse problema? Aqui nós produzimos uma rampa que começa em VCC. Tá?
isso tem suas implicações. Eu quero que você tente descrever qual é o problema, certo? Que existe ao fazer eu manter essa tensão em VCC e como é que eu posso resolver esse problema. Eu quero que essa tensão aqui ela fique um pouquinho mais baixa e ela continue mantendo a minha rampa, certo? Ela tem que resetar, só que num valor de tensão que ela volte aqui não mais a VCC, ok? E descreva como deve ser um carregador de baterias completo, visando manter o limite de corrente de carga e limite de tensão de flutuação, empregando controle de fase tiristorizado e transformador abaixador. Como exemplo de aplicação, o aluno pode conceber, diagramar, simular e projetar um carregador monofásico de onda completa para baterias de chumbo ácido de 12 volts, 7 amperes. Tá? Tiristorizado mesmo, com as ideias que eu lhes apresentei. Certo? Bom, aqui eu estou colocando uma versão do algoritmo de rampa decrescente em C. Tá? Por quê? É possível utilizar conceitos similares ao que nós vimos aqui por meio de uma codificação em C que produz uma rampa de forma similar e comparações similares em um algoritmo. A elaboração de uma funcionalidade similar à analógica em algum microcontrolador irá permitir incorporar funções como um display, apresentando ali o ângulo alfa, o nível de tensão RMS, o nível de potência, tá? Botões que eu posso aumentar ou diminuir, desligar rápido, ligar rápido, funções de proteção, intercomunicação, suavização da partida, suavização de desligamento, dentre uma série de outras funções que eu posso fazer ser incorporado dentro de uma máquina. Bom, eu deixo isso aqui como desafio, tá? Para que o aluno possa tentar elaborar esse código em C, certo? Utilizando esses mesmos conceitos que eu lhes apresentei aqui, tá bom? Valeu, pessoal! Eu espero que todos estejam bem, tá? Espero que tenham gostado da forma como eu lhes apresentei e até a próxima. Valeu!